Vamos começar a esperar que a malta adira. Vamos ver então, começar aqui o direto para começar as nossas conversas de saúde. Está agora o pessoal a começar a entrar. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Isto hoje é um tema especialmente dirigido para o público mais feminino. As conversas de saúde vão ser um conjunto de... é uma iniciativa online, vai ser um conjunto de lives que nós vamos ter ao longo de toda esta semana, na qual vamos ter vários profissionais de saúde estes que estão a trabalhar no ambiente do Covid-19, portanto, seja a nível dos cuidados de saúde primários, os centros de saúde, como também a nível hospitalar. Por isso, convidei várias pessoas, vamos ter médicos de saúde pública, medicina interna, cuidados intensivos, oncologia, até mesmo de pneumologia, para tirarem as vossas dúvidas. E vamos ter também um fisioterapeuta da área respiratória que está a trabalhar precisamente em ambiente de cuidados intensivos e neste contexto do Covid-19. E hoje temos uma nossa primeira convidada especial, por assim dizer, que é a enfermeira Carmen Ferreira. Ela já está aqui connosco. Carmen, quando quiseres podes pedir para aderir ao direto. Eu já te vi aqui algures, deixa-me ver se te encontro mais para cima. Tens que fazer o pedido para entrar no direto connosco. Deixa-me ver onde estás. Ok, já te encontrei. Aqui para o direto. Já estamos a aguardar. A Carmen, como eu dizia, cá está ela. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda, muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada por colaborares connosco nesta iniciativa. O que nós pretendemos é desmistificar um bocadinho aquilo que está a ser feito a nível dos cuidados de saúde, seja nos hospitais, seja nos centros de saúde, simplificar, usar uma linguagem super acessível para que as pessoas percebam e compreendam que nós estamos a tentar fazer a nossa parte e precisamos da colaboração delas para fazerem a parte que lhes diz respeito, nomeadamente o tal ficar em casa. A Carmen é uma mulher extremamente ocupada, ela foi muito acessível em colaborar connosco, é enfermeira parteira, é especialista em obstetrícia, faz consulta nos vários trimestres na CUF e, para além disso, é autora do blog Bebé Saudável e tem ainda um livro este chamado Estamos Grávidos e Agora. Portanto, é uma mulher muito habituada às grávidas, aos recém-nascidos e todas estas dúvidas que nós temos nesta fase. Portanto, hoje o que nós combinámos seria dividirmos mais ou menos esta pequena entrevista, que vai durar mais ou menos meia hora até à uma, em 3 fases. Vamos falar aqui um bocadinho das grávidas, vamos falar da parte do parto. Há muitas questões, nomeadamente por causa das alterações que tiveram que ser implementadas devido à infecção do Covid e depois dos recém-nascidos. Obrigada, uma vez mais, Carmen. Obrigada. É bom também partilhar um bocadinho, além da minha página, algumas destas informações para ver também se chegamos a mais pessoas, porque exatamente como disseste muito bem, quanto mais pessoas entenderem o porquê deste esforço, mais ficarão em casa para nos ajudar a que nós façamos o nosso trabalho, porque o nosso trabalho será em vão se as pessoas não fizerem também o deles, não é? Nesta parte tão importante. Portanto, obrigada por este convite. Espero ajudar um bocadinho. Que vais ajudar com certeza. As perguntas vão ser muito simples e vão ser muito vocacionadas então hoje para esta população em particular e para as suas dúvidas. E a primeira coisa que eu queria saber era precisamente como é que têm corrido as tuas consultas nestes últimos 2 meses. Obviamente que as coisas mudaram muito, as consultas que tu fazes hoje em dia não terás certamente o mesmo tipo de dúvidas que terias no verão passado e, portanto, ainda sem entrarmos muito no assunto, sem aprofundar, queria só que me dissesse como é que as consultas andam a ocorrer e quais são as grandes preocupações das grávidas neste momento. Bom, eu de facto assisti a uma alteração muito grande de uma semana para a outra e posso mesmo dizer que lembro-me perfeitamente quando isto começou de terça-feira estar tudo bem e na quinta-feira já estava o mundo completamente virado do avesso. Portanto, foi uma coisa assim um bocadinho rápida a acontecer. Eu acho que tivemos que nos adaptar muito rápido, nós profissionais, muito rapidamente a estas medidas, ir procurar fontes credíveis de informação que ainda não existiam em português, especialmente nesta área da obstetrícia, e foi assim uma mudança muito rápida e eu penso que as pessoas não se adaptaram tão rapidamente à mudança.
Portanto, o que eu assisti foi que, após ser decretada quarentena, via grávidas e mães com recém-nascido a fazer a sua vida normal em contexto hospitalar. Nós recomendávamos que os acompanhantes ficassem a aguardar lá fora, com muita pena nossa e das pessoas, claro, mas por motivos, não é, que nós já sabemos do quão importante é pouca gente num gabinete e às vezes pequeno, não é? Portanto, por causa desta propagação, e as pessoas não entendiam, entraram em grandes conflitos connosco, com os locais, com os seguranças. Portanto, eu assisti aqui a uma resistência muito grande, especialmente desta população de grávidas, mães e acompanhantes, se calhar talvez porque como as indicações e orientações que nós temos do grupo de risco estão mais associados aos idosos, talvez houvesse aqui uma resistência ou até mesmo uma fase de negação das pessoas jovens, adultas, recém-mães, a aceitar que isto também é possível, Claro. delas serem infectadas, não é? Portanto, eu assisti assim a uma inicial resistência e dificuldade das pessoas se adaptarem. Nós, nos cuidados de saúde, tentámos logo reunir as condições de segurança para que as coisas acontecessem e fomos dia a dia, isto foi mesmo assim, dia a dia adaptando. Hoje era uma recomendação, no dia a seguir já Claro, era tem outra. muita coisa diferente, não é? E o que também provocava ainda mais resistência das pessoas, do género. Então tive cá a semana passada e era uma coisa e agora é outra. E quem está fora não compreende que nós estamos sujeitos diariamente a recomendações novas e a procedimentos novos e que temos que nos adaptar e que para nós tem sido um grande esforço, não é? Exatamente. E agora, as instituições de saúde, tendo em conta a situação atual, já têm um controle maior no fluxo de pessoas, já encerraram algumas unidades, os cuidados de segurança estão a ser mais redobrados pelas equipas, não é? E claro que a nível de vigilância da gravidez e até mesmo no pós-parto, todas as consultas que são obrigatórias estão-se a manter. Alguns exames e outras consultas só de rotina, por exemplo, de ginecologia, avaliações rotineiras, estão a ser adiadas e mesmo assim nas gravidezes nós estamos a adiar algumas ecografias, portanto as morfológicas estamos a manter e às vezes no terceiro trimestre não estão a ser todas realizadas agora, com a ressalva de que vão ser reagendadas. Claro, portanto, aquilo que é mais emergente está a ser assegurado e depois há algumas coisas que estarão a ser um bocadinho mais adiadas na medida do possível, não é? Para conseguirmos dar resposta a toda a gente. Carmen, portanto, acredito que depois agora, apesar de haverem muitas mudanças, o choque agora já não será tão marcado como foi há um mês atrás, 2 meses atrás, não é? Porque neste momento, a maior parte das grávidas, efetivamente, até pela comunicação social, já perceberam que há algumas condicionantes e nós já lá iremos mais adiante. Eu queria-te então perguntar, à luz do que nós sabemos, e obviamente, uma vez mais, eu sou médica, tu és enfermeira, nós somos clínicas e estamos a receber recomendações todos os dias. Há muito poucos dados ainda que nos permitam tirar conclusões, mas podemos considerar que as grávidas são grupos de risco ou não? Podemos considerar que as grávidas, na sua generalidade em relação às infecções, devido às alterações imunológicas normais da gravidez, são populações de risco no sentido de estarem mais predispostas a infecções, nomeadamente pulmonares, não é? Portanto, nós sabemos que esta infecção especificamente, quem tem diabetes, alguma alteração pulmonar, nós já sabemos estes fatores de risco que aumentam, não é? Aqui as morbilidades associadas à doença. Agora, a grávida por si só é considerada em todas as infecções uma população de risco por causa destas alterações, não é? E uma grávida infectada, mesmo que tenha sintomas ligeiros, devido a esta questão da gravidez, pode de facto desenvolver algumas morbilidades e até mesmo aumentar o risco de partos prematuros. Atenção que os dados que nós nos baseamos para estas questões são dados ainda muito pequenos. Claro. Portanto, nós não podemos dizer que a taxa é superior, sei lá, nos prematuros de grávidas infectadas. Nós sabemos que isto... Ainda não temos números para estas coisas, não é? Isto vai ser algo que com o tempo é que nós vamos conseguir realmente organizar toda a informação que estamos a recolher com todos os dados que estão a acontecer a nível mundial e tirar algumas conclusões. Nós temos sempre muito cuidado com as grávidas, não é? Não só pela situação do Covid-19, mas que lá está, o sistema imunitário muda, o sistema hormonal muda, há muitas condicionantes e, portanto, nós sempre assumimos na parte clínica que as grávidas são um grupo de risco, porque efetivamente temos que ter uma série de cuidados acrescidos, não é? E agora em relação ao Covid estamos então a tentar perceber quais são as implicações que podem haver. Carmen, daquilo que já se sabe, as mulheres infectadas podem transmitir a infecção aos fetos ou ainda não temos conclusões?
do que sabemos, foi feita pesquisa no líquido amniótico e não foi detectado o vírus em mães infectadas. É ótimo. O que é ótimo, mas ainda assim não podemos afirmar que não passa a barreira fetoplacentária. Não podemos ainda afirmar, nos dados que foram pesquisados, não apareceu. E os recém-nascidos que nasceram infectados, pressupõe-se que talvez fosse pelas gotículas, não é? Da proximidade do parto, da alimentação. Pronto, portanto, estamos um bocadinho a apontar para essa teoria nesta fase. Certo. Olha, e em relação a... pondo aqui um exemplo de uma mulher que se encontra grávida e que precisa de sair para ir ao supermercado ou para ir à farmácia, por exemplo, que tipo de precauções é que ela pode tomar, então, para se proteger? As mesmas que nós vamos utilizar, não é? O distanciamento social, a higiene, muita atenção também a esta parte de que se eu acho que estou grávida, então posso fazer tudo à vontade e não tenho que redobrar os cuidados, não é bem assim, tá? Portanto, os cuidados são iguais. Vigiar os sintomas, saber as linhas de apoio e, se possível, escolher outro familiar para ir, tá? Para a grávida não estar tão exposta. É um ótimo conselho. Exatamente, e eu acho que é muito importante continuarmos com estas medidas para toda a gente, porque, mais uma vez, nós achamos que não, só acontece aos outros. Isto é muito típico do português, não é? E eu acho que nós não podemos continuar com esta mentalidade e temos que cumprir sempre as regras. Não esquecer que as grávidas também, por si só, já têm uma lei que as protege e, portanto, elas têm prioridade nas filas. Portanto, escusam de estar na fila, não é? Para muito tempo em contacto com outras pessoas, com outros micro-organismos e fazer uma lista clara do que precisam para não terem que ir várias... Antes de sair de casa, não é? Terem tudo muito bem organizado, tudo muito bem pensado. Porque o que eu vejo e vejo isto de pessoas grávidas, de pessoas não grávidas, de idosos, eu moro em frente a uma superfície comercial e o que eu vejo na minha janela é que a mesma pessoa sai 2 ou 3 vezes ao longo do dia para ir à mesma superfície comercial, às vezes só comprar um item. Portanto, claro. Que fazem compras online, que hoje em dia é o que nós tentamos dar como oferta às grávidas, inclusive produtos para bebê. Neste momento estão feitas listas online do que elas precisam nas superfícies comerciais para não terem que sair de casa e terem a entrega ao domicílio e não sair só porque esqueci-me de uma coisa, fazer aqui uma lista clara, tá? Isto é mesmo muito importante e manter as recomendações iguais da população e vigiar sintomas. Há uma questão muito importante também no pós-parto que está relacionada com a amamentação, que é a descida do leite, em que os sintomas às vezes podem parecer o início da infecção. Claro, é verdade. Pronto. Estar em contacto com a vossa maternidade, agora as maternidades e os centros de saúde disponibilizam e-mails e linhas telefónicas para que não tenham que recorrer à urgência assim. Isso, por acaso, é interessante estares a falar nisso e mesmo para reforçar o teu raciocínio, porque uma das perguntas que eu tinha era, casos ligeiros, alguém que se deixa constipar, etc., a quem é que deve recorrer? Portanto, as pessoas devem continuar a ter sempre o seu médico de referência, o seu enfermeiro de referência, e são estas pessoas a quem devem telefonar em primeiro lugar, sempre antes da linha de saúde 24, até porque muitos destes casos serão de aconselhamento geral e não estarão diretamente relacionados com o Covid. Certo, e neste momento a Saúde 24 está muito direcionada para esta questão e, portanto, dúvidas relacionadas até mesmo com o bebê, coisas muito simples que nós consideramos que para alguns pais podem ser preocupantes, ter sempre os profissionais de referência e não solicitar a linha como faziam antes, ok? Claro, eu estava aqui a ler alguns comentários há pouco, nós temos algumas grávidas preocupadas com a questão das suas consultas de seguimento. Daquilo que eu estava a ler, eu depreendo que todas estas gravidezes tenham sido bem acompanhadas, quer a nível do centro de saúde, quer a nível hospitalar, e temos aqui, por exemplo, uma situação de uma grávida que está com 35 semanas e que já só vai ser chamada às 39. Bem, considerando que o seguimento tenha sido feito de forma adequada, já será aquela consulta mesmo última para preparar precisamente a questão do parto. Mas, regra geral, queremos acreditar, e diz-me se concordas, que as coisas estão a ser feitas no sentido de toda a cobertura continuar a ser assegurada naquilo que é fundamental.
Exatamente, exatamente. Estamos a fazer exatamente essas orientações e recomendações. Se fosse uma grávida de risco, muito provavelmente ia ter que ter mais consultas, íamos ter que ter mais avaliações. Portanto, deduzo que seja uma gravidez de baixo risco, não é? E deduzo também que claro. tenha contactos dos profissionais de saúde. Mais uma vez aqui, é fundamental a grávida e o casal ter muito conhecimento sobre os sinais de alarme, sobre os sinais de parto, sobre quando é que de facto é motivo para eu ir para Está no boletim verde da grávida, não é? Está no boletim verde. Está tudo logo nas primeiras páginas, estas indicações, coisas oficiais. É, exatamente, muito importante saber avaliar o que é uma contração. Portanto, isto tudo são fatores muito importantes, que a informação agora é realmente um poder muito grande para estes casais. Eu estava aqui a ver também pessoas que lhes cancelaram a preparação para o nascimento, ok? E que alguns locais já estão aqui a fazer formato online e outros que ainda não estão. Portanto, é uma questão dos casais investigarem online esta questão dos cursos, também para irem se preparando para o parto. Porque está a ser feito. Exatamente, porque muitas vezes também é importante ter estas informações. Certo. Carmen, agora que estávamos a começar a falar precisamente na questão do parto, uma das grandes preocupações, até que eu tenho assistido, que tenho muitas amigas que estão grávidas e que estão a atravessar esta fase, as futuras mamãs estão muito preocupadas pelo facto de irem parir sem acompanhamento, não é? E realmente temos que usar o termo correto, que é parir, o dar à luz, mas que poderão não estar acompanhadas pelo pai do bebê, pelo marido, pelo companheiro, e portanto queríamos saber efetivamente daquilo que é a tua experiência e do que tem sido feito no ambiente em que tu trabalhas, se pode haver companhia no momento do parto, ou então em que fase é que as mães podem ser visitadas e os bebés podem ser visitados. Neste momento, a Direção-Geral de Saúde está a emitir um parecer, de acordo com a situação atual, para todas as maternidades uniformizarem os procedimentos e os protocolos. Neste momento ainda não está tudo a 100%, há umas maternidades que proíbem de todo, há outras que deixam visitar 1 hora e depois o pai vai embora, há outras ainda que deixam permanecer só no período pós-parto e o pai não pode sair. Portanto, está aqui, o que eu aconselho é que as grávidas liguem para os locais ou quando forem à consulta, questionem a equipa nesse sentido. Não vale a pena ter 30 semanas e já estar a questionar, porque isto vai mudar. Claro. É mais para Está a mudar todos os dias, quanto mais daqui a 4, 5 semanas. É mais para as grávidas que estão 38, 39 ou 40 semanas, não é? Nesta altura que vão ter o bebê, questionar os locais para ver o que é que se passa em cada local. Isso é mesmo importante. Mas é muito provável que, de facto, este acompanhante fique um bocadinho restrito, não é? Porque quanto mais pessoas estiverem nos locais, mais probabilidade existe de haver contaminação. E algumas grávidas dizem, mas o meu acompanhante e eu estamos de quarentena, não saímos de casa, não tivemos exposição. Tudo certo, mas nós não sabemos se algum de nós profissionais está infectado e vai desinfetar os dois. E depois com quem é que esta criança fica? Exato. Portanto, temos que pensar um bocadinho nestas questões. Eu sei que o acompanhante é fundamental. Aliás, o pai não é considerado um acompanhante. O pai é um processo, é um elemento do processo do parto, não é? É fundamental olharmos para isto neste sentido. Mas tendo em conta a situação atual, se calhar põe-se aqui outras questões um bocadinho em peso, não é? E mais uma vez é importantíssimo a grávida ter o seu plano de nascimento para dizer à equipa realmente as suas preferências, porque não vai ter lá, não é, o marido ou o companheiro para este momento e, portanto, reforçar as suas vontades e aquilo que de facto gostaria de viver neste trabalho de parto. Neste momento. Claro, não, acho que respondeste brilhantemente à questão, porque efetivamente aquilo que nós queremos, nós compreendemos da nossa parte enquanto clínicos que é muito difícil para uma mulher estar sozinha ou estar menos acompanhada do que é habitual numa situação destas, mas a verdade é que estes tempos também não são habituais, estamos todos a viver uma situação que é uma situação inédita, da qual nunca nenhuma de nós teve que passar, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, portanto estamos todos a ser alvos de todas estas adaptações e não queremos de todo estar a causar problemas às grávidas e ao seu processo de parto e a causar-lhes stress, a fazer-lhes ansiedade, mas no fundo tentarem também perceber o nosso lado, que tudo aquilo que são as recomendações e tudo aquilo que sair como uma diretiva para as maternidades é na sua melhor intenção, é na intenção de proteger a grávida, de proteger a futura mãe e de proteger o bebê, não é? Claro, exatamente.
e vamos tentar ao máximo que o pai ou o acompanhante esteja presente. Nós queremos mesmo que isso aconteça, até porque os recursos humanos nas maternidades não vão estar agora em pleno. Na verdade, nunca estiveram. E agora vamos ter baixas, não é? Vamos ter que selecionar profissionais para ir para outros locais e, portanto, é fundamental também as grávidas e as mulheres no pós-parto estarem acompanhadas. Isso para o processo de vinculação é muito importante, para esta gestão de ansiedade no pós-parto também é muito importante. Agora, se a Direção-Geral de Saúde fazer este parecer, emitir o parecer de que de facto há mais risco do que benefício, não é? Se calhar vamos ter que colocar isto, é só uma situação temporária, não é? É temporário, claro. É isso Será que até poderá ser contemplado, agora já estamos um bocadinho a sonhar e a divagar, mas será que até poderá ser contemplada uma videochamada do momento do parto para o pai poder estar a acompanhar? É o que nós temos estado a fazer, inclusive é nas consultas, portanto temos estado aqui a fazer uma dinâmica ligeiramente diferente, nunca é a mesma coisa, claro, não é? Por vários motivos, que a presença humana não conseguimos, não é? Não é substituível. Exato, mas temos estado a fazer assim neste sentido, mas eu acredito que a Direção-Geral de Saúde agora emita um parecer favorável nesse sentido e que se calhar redobre os cuidados nas maternidades, porque se vamos ter mais uma pessoa, não é? Se calhar vamos ter que fazer mais testes a estas pessoas que entram, se calhar vamos ter que redobrar aqui os cuidados, que é uma coisa que as pessoas efetivamente não entendem, é que não há testes para toda a gente, não há. É uma conversa que vamos ter durante a semana até com o nosso colega de saúde pública, que já agora passo a publicidade, o Guilherme Duarte é o nosso colega de saúde pública convidado e ele vai estar presente nas conversas de saúde na quinta-feira a partir das 7 horas e esta questão dos testes e da disponibilidade dos testes será precisamente focada para se perceberem em que ponto de situação é que nós estamos. Sim, eu estava a ver aqui um comentário que de facto a Organização Mundial de Saúde preconiza que a mãe, o bebê e o pai estejam presentes. Sim, de facto a Organização Mundial de Saúde preconiza, nós fazemos isto até à data. Foi tudo preconizado antes desta situação, não é? Exato, mesmo com o parecer emitido para esta situação, nós temos que perceber que a Organização Mundial de Saúde dá indicações e recomendações gerais para todo o mundo. Se calhar, se tivermos noutro país que os casos não são tão assustadores, não é? Como, por exemplo, Itália, se calhar faz sentido manter esta orientação ou recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se estamos numa fase exponencial da curva, se calhar temporariamente, vamos ter que limitar algumas coisas. Temos de ser mais restritivos. Exatamente. É isto que as pessoas têm que ter também, o exercício um bocadinho de fazer, porque nós estamos a fazer de manter a qualidade dos cuidados, de manter o apoio, de fornecer novas estratégias às famílias, nomeadamente online, para continuarem a serem avaliadas e apoiadas neste momento tão importante que é o nascimento e o pós-parto, não é? Portanto, as pessoas não podem ser esquecidas agora. Portanto, o facto de diminuirmos as consultas, etc., não vai fazer com que elas sejam menos bem acompanhadas. Esquecidas. Exato. Não vamos prejudicar, vamos tentar compensar isto de outra forma, não é? Portanto, há aqui um risco um bocadinho grande. Eu estava a ler também um pouco dos comentários da questão do parto em casa. Efetivamente estamos a ponderar porque de facto a mãe, o bebê e o pai no hospital serão um risco maior de contágio. Isso é verdade, ou de serem contaminados. E esta realidade em Portugal ainda não é uma coisa, não é? Que nós estejamos habituados. Agora, o que é que acontece com esta situação que me deixa um bocadinho preocupada em relação ao parto em casa? É que se houver alguma intercorrência, se houver alguma emergência, não temos equipas de saúde na rua, INEMs, etc., tão disponíveis quanto tínhamos antes, por causa desta situação que está a dar resposta a outras. Estão a ser requisitados para o tipo de serviços, não é? Exatamente. Portanto, eu tenho um bocadinho de receio nesta fase, ainda que fosse um ambiente melhor no meio desta pandemia para se ter o bebê, que é o seio da nossa casa, efetivamente. Mas se houver alguma intercorrência, nós não temos capacidade de resposta. Já tínhamos pouca antes disto acontecer, agora vamos ter menos e pode haver aqui alguns riscos associados. Portanto, atenção um bocadinho a este contexto atual que se vive e tentar sempre orientarem-se com os vossos profissionais de saúde, porque é mesmo muito importante estarem alinhados e não estarmos aqui com os ânimos exaltados. Temos que ser também um bocadinho racionais e pensar
nos benefícios e pensar que isto é uma coisa limitada, não é? É uma grande chatice quem engravidou agora ou quem vai ter o parto agora, mas é uma coisa que não é regra, portanto, nós não vamos fazer isto Claro. sempre, é nesta fase. São medidas de crise, claramente, não é? Estamos numa situação invulgar e, portanto, todas as coisas estão a ser muito pontualmente alteradas daquilo que nós conhecemos, não é? E obviamente que para nós também nos custa, mas uma vez mais estamos a zelar pela segurança de todos os intervenientes, sejam profissionais de saúde, sejam as mães, os pais e os bebés. Claro. Temos aqui imensas perguntas. Tu há bocadinho falavas na questão da vinculação e da importância do pai estar presente, e eu queria dar um bocadinho aqui um salto, então depois já para a questão de após o parto, não é? Quando já temos o recém-nascido connosco, naquele primeiro contacto que é estabelecido com a mãe e que, pelo que eu estive a ler da diretiva da OMS, continua a ser preservado que o recém-nascido seja logo entregue à mãe, mesmo nos casos das mães Covid positivo, não é? É aquilo que tem saído dentro daquilo que já se sabe e dos números que são possíveis tirar conclusões. Antes de tudo isso, os recém-nascidos são também globalmente grupos de risco. Sim, na verdade, não há tantos casos. Portanto, nós até consideramos que para esta doença até pode ser um fator protetor esta questão da idade, não é? Mas continua a ser uma população de risco, porque esta respiração, um recém-nascido, habitualmente, pode ter dificuldade, pode ter um síndrome de dificuldade respiratória, mesmo tendo infecção ou não, devido à questão do parto e todo o processo do trabalho parto. Se acumulado a isto ainda for infectado, nós vamos ter alguns problemas. Claro. Até porque nós falamos da quantidade de ventiladores para adultos, mas não falamos das incubadoras e ventiladores para recém-nascidos. Verdade. Bem pensado. Fora aqueles que nascem prematuros, porque já sabemos que as mulheres infectadas muito provavelmente vão ter maior risco de parto prematuro e, portanto, até os bebés podem não nascer infectados, mas vão precisar destes ventiladores. E nós aí vamos ter um real problema. Ok? Mais um reforço que as pessoas têm que ficar em casa e proteger-se ao máximo nesta fase, não é? Ora bem. Para estarmos precisamente a evitar que a situação chegue a este estado de limite em que podemos não conseguir dar resposta, inclusive, aos recém-nascidos. Exatamente. O grande problema é este. Por isso é que nós estamos a ter medidas da Direção-Geral de Saúde tão rígidas, porque o contexto do nosso país, volto a reforçar, não é a recomendação mundial, o contexto do nosso país não nos dá... o meu microfone está tapado. Não, mas ouve-se muito bem. Não nos dá esta facilidade também de ter ventiladores para bebés, não dá. Portanto, é muito complicado. E nós temos que assegurar que nem a mãe nem o bebê são postos em causa, ou se a mãe estiver infectada, a Direção-Geral de Saúde vai contra a recomendação da Organização Mundial e defende que não deve ser feito contacto pele a pele. E isto sim, tem uma implicação muito grande no processo da vinculação, tem uma implicação muito grande na amamentação e, portanto, se de facto não temos condições para cuidar de recém-nascidos infectados, nós vamos ter que pensar um bocadinho mais além e ver que alternativas nós temos, leite, outras mães não infectadas. Eu não sei muito bem o que é que isto vai dar, mas isto vai ter uma repercussão, se não é pelo Covid, noutros âmbitos de evolução do bebê. Nós tivemos aqui há 2 semanas o caso da primeira mãe infectada com Covid positivo que pariu e que teve o seu bebê, foi no Hospital de São João, e na altura ela, portanto, um caso positivo, confirmado, o bebê terá feito os 2 testes e terá dado negativo. Portanto, que vem um bocadinho na sequência daquilo que nós estávamos a falar no início da nossa conversa, em que a pesquisa que foi feita no líquido amniótico até agora não mostrou que o bebê tivesse uma infecção vinda da mãe, nós chamamos isto de uma transmissão vertical da infecção, e aparentemente, então, este bebê que terá nascido com o teste negativo também será muito tranquilizador para as mães que eventualmente nesta altura possam estar contagiadas, não é? Que possam estar sintomáticas. Em relação ao leite materno, eu queria então sintetizar se as mães podem continuar a amamentar e se devem continuar a amamentar. Se sabes se então o vírus poderá ser transmitido pelo leite. Também foi pesquisado no leite materno e não o encontraram. Portanto, à partida, o contacto é mesmo este, não é? Da proximidade. Portanto, as mães infectadas de acordo... Atenção que tudo o que estamos a falar, do contacto pele a pele, etc., são mães infectadas. As mães não infectadas ou sem sintomas fazem tudo igual.
exceto à questão do acompanhante, que tem que ser normas transversais a todos, não é? Mas fazem tudo igual. Se a mãe tem suspeitas ou tem mesmo infecção confirmada, a Direção-Geral de Saúde, a última norma que emitiu foi que não fazem contacto, devem amamentar, mas não diretamente, ao contrário do que a Organização Mundial de Saúde defende, Ok. etc. Não devem fazer extração do leite ou recorrer a bancos de leite caso a mãe infectada não esteja em condições para fazer a extração, ok? E nós temos os benefícios do leite materno altamente descritos e nós sabemos que para esta infecção e para outras, não é? O leite materno produz imunoglobulinas que são fundamentais na defesa do recém-nascido. Que é o alimento mais completo para todos os recém-nascidos, não é? Daí que nós tentamos tanto, fora desta situação de infecção, fomentar a amamentação materna exclusiva, pelo menos até aos 4 meses, não é? E a partir daí depois parcelar e tentar manter o máximo possível. Exatamente. O ideal era amamentar exclusivo e neste primeiro mês, com esta situação atual, é fundamental que as mães amamentem. É muito importante para passar esta proteção para o bebê. Agora, não vamos já assumir algumas diretrizes que ainda não estão a 100%, não é? Porque há recomendações da organização e há diretrizes para o nosso país que nós temos que cumprir, ainda que a Organização Mundial de Saúde recomende. E claro que as diretrizes do nosso país vão ter que ser adequadas à nossa realidade e de acordo com a fundamentação. Agora, estou aqui a amamentação é para manter, eu estou mais preocupada com esta questão da vinculação e do contacto, com este afastamento, porque se de facto também tiver infectada, vai ter que se manter este afastamento durante este período de recuperação e isto são momentos que não se recuperam mais tarde. Claro. É? Exatamente. Estamos a falar de um período de recuperação que ainda pode ir até às 2 semanas, não é? Portanto, é uma altura muito crítica e vamos esperar pelas recomendações, todas elas que possam sair agora nos próximos dias. Exatamente. Queria deixar uma pergunta. Eu vi aqui alguns comentários voltados para as grávidas que têm que estar a trabalhar. Todas as pessoas a nível nacional, vamos ter aqui imensa gente que nos está a ver e que tem várias profissões diferentes, o que significa que também o grau de exposição ou o grau de risco inerente ao seu trabalho também será diferente, mas genericamente que recomendações é que nós podemos dar às grávidas que estão a trabalhar ou àquelas que pretendem, de certa forma, obter uma baixa ou obter algum justificativo que as permita ficar em casa mais protegidas? Isto vai depender de quem está a seguir a gravidez. Não é? E vai depender da profissão da grávida. Por exemplo, no Reino Unido, as grávidas até às 26 semanas continuam a trabalhar, mas nós sabemos que eles estão a adotar uma estratégia diferente da que nós, no resto da Europa e no mundo, estamos a fazer. Não é? Portanto, isto vale um bocadinho o que vale. O que é que nós temos verificado aqui em Portugal? Que vai depender muito do médico que está a vigiar esta gravidez e também do próprio contexto profissional da grávida. Por exemplo, tenho muitas colegas minhas grávidas, e médicas também, que não lhes foi cedido a baixa. Não é? Okay. Tinham que continuar nos contextos. Isto é muito complicado de gerir porque efetivamente não há uma uniformização das práticas. E até é bom para as pessoas verem que mesmo para nós que estamos no meio não há facilitismos nesta altura. Portanto, exatamente. Estamos como todas as outras situações. Não percebi? Estamos como todas as outras situações, que inclusivamente há pessoas a trabalhar a nível hospitalar, não é? E, portanto, em contacto direto com possíveis infectados e que ainda assim há algumas pessoas que continuam a trabalhar. Portanto, é uma situação que é muito individualizada e é muito avaliada pessoa a pessoa, não é? Exatamente. Está aqui um comentário a dizer, se trabalharem em setores de risco no Reino Unido, têm baixa até às 12 semanas. Pronto. Pois, lá está. No Reino Unido houve um bocadinho diferente. A verdade é que as grávidas, mais uma vez, não estão incluídas no grupo de risco, nem os recém-nascidos, mas são grupos vulneráveis. E é isto que as pessoas têm que entender, que não podem se expor porque são grupos vulneráveis. Claro que se for uma grávida com diabetes estacional, com doença pulmonar, ainda mais risco tem, isto depois vai depender de cada pessoa, portanto há que adaptar a cada caso e vão existir orientações mais específicas para o nosso país,
muito em breve pela Direção-Geral de Saúde. Neste momento temos recomendações da Organização Mundial, temos recomendações da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, temos também do Royal College de Obstetrícia e Ginecologia do Reino Unido, que é ligeiramente diferente, por exemplo, do americano, do colégio americano. Portanto, estamos aqui um bocadinho ainda sem saber o que fazer, e eu acredito que para as pessoas seja difícil de entender porque é que no Norte se aplica uma estratégia, porque é que no Hospital A de Lisboa o meu médico fez isto e no mesmo hospital outro médico, a outra grávida fez outra coisa. Portanto, eu acredito que está aqui um bocadinho confuso, mas o objetivo agora é manterem-se seguros para que não sejam infectados nem mãe, nem pai, nem bebê. Portanto, e vamos manter estas regras para que asseguremos que no momento do parto, que no momento do pós-parto não há aqui nenhumas intercorrências, nem tem que haver estas separações que nós estamos a falar aqui, que ainda não estão, não é muito bem regulamentadas no nosso país, mas essencialmente é isto, é passar pela prevenção e aceitar o que as medidas de saúde também nos dizem, porque não vale a pena estarmos aqui em confrontos, não é? Exatamente. Nada ajuda nesta fase, não é? Nada ajuda. E pior ainda, o que eu vejo são grávidas, às vezes nas consultas na sala de espera, com a máscara mal colocada, com luvas a tocar em todo lado, que podem não estar a contaminar-se a elas, e até podem contaminar, mas estão de certeza a disseminar coisas para o resto da sala de espera. E mais vale, efetivamente, saber usar os materiais, ou pelo menos seguir as regras de segurança, do que estar a fazer proteções à toa, na verdade. Exato. Isto só vai prejudicar, e quando nós dizemos isto, as grávidas ficam um bocadinho preocupadas se devem ou não usar máscara, etc. Para já a maioria delas não vai ter máscara e o que vai fazer, como eu vejo, é um encharpe, porque isso não protege nada. Portanto, não vale a pena. E depois as luvas de cabeleireiro ou luvas de... Eu vejo isto na sala de espera. E isto ainda é pior, isto ainda dissemina mais. Portanto, isto tem que ser aplicado a todas as pessoas, seguir as regras a todas as pessoas. E eu vejo todos os dias da minha janela pessoas a irem várias vezes à rua, pessoas com crianças na rua, mais do que o tempo permitido, a fazerem atividades sem manter a distância social. E assim nós não conseguimos, assim nós não conseguimos pôr o pai no e quanto mais tempo demorarmos a controlar a situação, mais estas mulheres que estão grávidas com 10, 20 ou 30 semanas vão ficar privadas de usufruir do momento do parto e do momento de contacto com o recém-nascido naquilo que seria a natureza habitual das coisas e aquilo que nós conhecemos fora de todo este contexto, não é? Portanto, exatamente. É muito importante em colaborar nesta situação, porque se não for agora, vai ser mais tarde que vamos ter consequências diretas de tudo o que está a acontecer. Aliás, já as temos, mas que nos toquem ainda mais diretamente. Exatamente. Estamos mesmo a terminar, estavam a perguntar se o direto vai ficar disponível. Ele vai ficar disponível nas nossas bios em ambas durante estas primeiras 24 horas e depois toda a gravação vai estar disponível na minha outra página do Instagram, que é a Consulta do Viajante Online, e onde eu vou deixar também então os contactos onde podem encontrar, onde podem seguir o teu trabalho. A Carmen tem um trabalho fabuloso a nível das redes sociais e a nível do blog e do próprio livro que vocês poderão facilmente encontrar, e neste caso mandar vir, não ir à procura, mas mandar vir para casa, de entrega online. A questão das luvas e a questão das máscaras vai ser muito falada agora durante a semana. Boa. Eu recordo que nós vamos ter várias sessões a começar amanhã e até sexta-feira, sempre às 7, e vamos ter 1 a 2 convidados por dia, entre as 7 e as 7h30, as 7h30 e as 8, e em que vamos precisamente debater com pneumologistas, com medicina interna, com intensivos e com a saúde pública, se faz sentido ou não estarmos então a usar as máscaras, que máscaras é que devem ser usadas em caso positivo, para as pessoas que têm sintomas, e a questão das luvas. Queres terminar, Carmen, com alguma mensagem final para todas estas mulheres que ficaram a acompanhar-nos? Quero só dar duas achegas, é que não há testes efetivamente para toda a gente, portanto, mesmo que as grávidas não tenham sintomas, nem os acompanhantes, mais uma vez, não, para já não vai haver testes para essas pessoas, infelizmente, portanto, temos mesmo que manter estes cuidados de ambas as partes. Não, esta situação atual não deverá ser uma desculpa ou um facilitismo para induções de trabalho de parto sem indicação médica, para cesarianas eletivas sem indicação clínica obstétrica, está bem? Atenção a esta pressão também que as mulheres sofrem atualmente por outros serviços e pelos profissionais de saúde para despachar rapidamente a coisa,
está bem? Não quero que as boas práticas da obstetrícia e da amamentação fiquem em causa por este contexto, só vamos ter que os adaptar, está bem? E estamos a trabalhar todos nesse sentido. E, por favor, quem teve bebê, atenção às visitas dos avós. Por favor, eu sei que... Exato, que não falámos e que é muito importante, a questão das visitas, não é? Limitar ao máximo. Por favor, limitar ao máximo. Eu sei que é muito complicado nesta fase, mas limitar, fazer videochamada com os avós, por favor, manter esta distância, porque sim, muito provavelmente os avós podem ser pessoas de risco e podemos estar a contaminar sem nos aperceber e vamos conhecer o bebê em breve, temos a certeza, mas protejam-se acima de tudo, está bem? E espero que tenha sido útil, que se sair alguma atualização nova destes contextos, eu também partilho nas minhas redes. Foi extremamente útil. Foi ótimo, Carmen, foi muito bom. Acho que a quantidade de comentários que nós tivemos nesta live prova isso claramente, que foi ótima e que foi extremamente bem sucedida. Estas informações vão então todas ser transferidas para a outra página do Instagram, a Consulta do Viajante Online, e deixar então lá para casa que as pessoas podem e devem confiar nos profissionais de saúde. Nós estamos a trabalhar as coisas com a melhor das intenções, com o máximo de segurança e de zelo possível nesta fase, que é uma fase crítica para todos, mas que nós precisamos efetivamente da colaboração de quem está em casa e que, se não tivermos a colaboração de todos, exatamente todos, não vamos conseguir ultrapassar esta situação na brevidade que desejamos e com as menores consequências possíveis, não é? Exatamente, e manter a calma, aproveitar este momento para relaxarem, descansarem, fazerem aquelas alterações em casa para preparar o quarto do bebê. Que nunca há tempo, não é? Nunca dá tempo, fazer fotos com a barriga. Leiam, exato, descansem duro. Isso, fazer uma série de coisas que nunca tínhamos tempo nem pensávamos fazer, manter a calma, às vezes fazer um off das notícias muito sensacionalistas na televisão, focar aqui... Não se guiarem por mensagens do WhatsApp que andam a ser transmitidas, que vêm da enfermeira X ou do médico Y, guiarem só por fontes oficiais. Sim. E qualquer coisa nós estamos aqui para responder às vossas dúvidas. Isso mesmo, tá? Muito obrigada. Muito bom, muito obrigada por tudo. Um grande beijinho, tudo a correr bem. Obrigada.